Você já ouviu alguma vez a frase pregue o evangelho em todo o tempo? Se necessário, use palavras, que teria sido dita por Francisco de Assis. Será que é correto mesmo nós afirmarmos isso? Tenho me deparado com muitas pessoas que nunca mais falaram de Jesus para ninguém, apoiados nessa afirmação. Pois é, algumas semanas atrás estava eu reunido num pequeno grupo e estávamos conversando sobre evangelismo, falar do evangelho para as outras pessoas. E uma pessoa disse, mas nós não precisamos falar abertamente. Até tem aquela frase, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras, o que importa mesmo é o nosso testemunho, é a nossa postura, a maneira como vivemos. Eu queria falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas só depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Realmente existe algo verdadeiro nessa frase. Porque é extremamente necessário que o nosso testemunho, o nosso caráter, a maneira como vivemos, mostre Jesus para as pessoas. Existem não cristãos que a única Bíblia que eles lerão será a nossa vida, a maneira como vivemos. Nós somos chamados por Jesus para ser luz do mundo e sal da terra. E isso está relacionado, sim, à maneira como nós vivemos no dia a dia. Mas, por outro lado, ninguém pode conhecer realmente o Evangelho de Jesus se nós não o pregarmos com palavras, se nós não o revelarmos como uma boa notícia que todas as pessoas precisam ouvir. E sabe por que isso é tão importante? Porque não existe ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança que seja capaz de realmente entender o Evangelho e amar o nosso Senhor Jesus Cristo sem que eles tenham a profunda ideia do que significa o pecado e de qual é o verdadeiro problema do mundo. Se eu apenas penso que as pessoas podem conhecer a Deus pela minha postura, o Deus que essa pessoa pode conhecer pode ser um Deus falso, um Deus equivocado. Porque se a pessoa olha para a minha vida e vê que eu tenho uma vida diferenciada e ela deseja viver a vida que eu tenho, ela começa a buscar esse Deus simplesmente por causa da vida que eu tenho e não por causa da boa notícia do Evangelho de que nossos pecados foram perdoados. É extremamente necessário nós falarmos sobre o pecado, mas o grande problema é que hoje existe uma indiferença sobre essa palavra pecado. Até mesmo o pecado que nós cometemos contra o conceito do pecado. Nós transformamos o pecado numa espécie de caricatura, apenas ações ruins que precisam ser corrigidas por um Deus implacável e caprichoso. Criou-se até uma espécie de resistência e preconceito contra essa palavra pecado. Não fale mais sobre o pecado com as pessoas no mundo de hoje. Isso é coisa do passado, isso ficou retrógrado. A verdade ela é relativa, o que é certo para você talvez não é certo para mim. Existe um preconceito com o termo pecado e uma interpretação equivocada do que significa pecado. Reduzimos o pecado apenas a algumas ações que você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode se divorciar e você não pode fazer algumas coisas e nós deixamos de lado o real significado do pecado, o real problema do mundo e a real necessidade do Evangelho de Cristo que só pode ser entendida caso a gente fale sobre o pecado. Então, biblicamente, o que significa falarmos sobre pecado? Lá em Gênesis, quando nós conhecemos a história do primeiro pecado da humanidade, o texto não se refere a apenas um fruto que Adão e Eva comeram ou a uma ação que eles fizeram. O texto deixa muito claro qual foi o nosso erro, o desejo de ser como Deus. O pecado é exatamente isso, o vício que nós temos por nós mesmos, o desejo profundo de buscar a nossa própria felicidade em dizer eu não preciso de Deus, eu dou conta da minha própria vida, eu posso fazer isso sozinho e por causa disso, para buscar a minha felicidade, os meus próprios desejos, eu passo por cima das pessoas e eu acabo rejeitando e odiando o próprio Deus. Esse é o problema de todas as pessoas, não existe ninguém no mundo que se salve disso. O próprio apóstolo Paulo disse que todos se tornaram injustos, não há um só que seja salvo. Todos os problemas que existem no mundo e todas as ações pecaminosas, como a inveja, o ódio, o orgulho, as guerras, os assassinatos, tudo isso provém do nosso pecado original, que foi o desejo de ser como Deus, o nosso anseio, a nossa fome em ser feliz sozinhos. Nós abandonamos a Deus por causa do nosso desejo de ser feliz sozinho e por causa disso houve uma grande separação e ficou um grande buraco, um vazio do tamanho de Deus, um vazio que buscamos preencher com outras coisas
coisas e com falsos deuses, com coisas que nós pensamos que vai nos fazer feliz. E quando nós não pregamos o evangelho dessa maneira, as pessoas olham para a nossa vida e veem, poxa, o Felipe ele é diferente, o Felipe ele é feliz. E se eu não prego o evangelho de maneira bíblica, falando sobre o nosso pecado, essa pessoa pode começar a buscar a Deus pelos motivos errados, simplesmente porque ela deseja ter a mesma alegria que eu tenho e não porque ela entendeu o real significado do evangelho. E qual é o real significado do evangelho? O evangelho diz respeito à revelação de que Deus é um Deus justo. E como Deus é um Deus justo, ele não suporta o pecado e todo o pecado deve ser punido. Por causa disso, nós somos separados da glória de Deus. É por isso que é impossível entender o evangelho de Jesus caso a pessoa não entenda o que significa o pecado e quão condenada ela está por causa do seu pecado. Nós precisamos anunciar o arrependimento de que o nosso pecado nos afastou completamente de Deus e que todas as nossas angústias, todos os nossos anseios, todos os nossos problemas acontecem porque nós rejeitamos a Deus e estamos buscando a felicidade sozinhos. E a boa notícia do evangelho diz que o pecado deveria ser punido. O evangelho é a boa notícia que Deus desviou a sua ira da raça humana e trouxe para si mesmo. Puniu os pecados em si mesmo na cruz do Calvário, simplesmente porque Ele nos ama. Só é possível entender a doçura, o amor, a grandiosidade de Deus quando nós entendemos o quão condenado nós estamos por causa do nosso pecado, o quão separado de Deus nós estamos por causa do nosso pecado, uma separação tão grande que não existe nada, absolutamente nada que eu possa fazer para que eu mereça o amor de Deus ou que eu consiga pagar pelos meus próprios pecados. É impossível. É como se eu tentasse ir do Brasil até a África simplesmente nadando. É impossível que isso aconteça. A boa notícia do evangelho diz que Deus fez isso por mim. Por isso, é extremamente essencial que nós anunciemos o arrependimento. O evangelho é a boa notícia de Deus que nos libertou do nosso pecado. Por isso, a frase faz sentido. Nós precisamos realmente viver de uma maneira que as pessoas vejam Jesus em nós. Mas isso não basta. É extremamente essencial que nós possamos anunciar Jesus com as nossas palavras, dizendo ao mundo que nós sabemos qual que é o problema. O problema é o nosso pecado que nos separou de Deus, mas nós conhecemos a boa notícia que Jesus pagou por esses pecados na cruz do Calvário. Então, pregue o evangelho em todo o tempo, com palavras. Que Deus abençoe você.